BR-CO11, o Fundo de Logística da Bresco. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 18 de junho de 2025. O fundo que tem uma situação de vacância em relação a 3 dos seus ativos. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem um patrimônio total de 1,8 bi, a cota patrimonial a R$ 118,20, tem taxa de gestão de 1% ao ano, iniciou as operações em dezembro de 2019, 15 milhões de cotas distribuídas aí no mercado. Lembrando que também tem taxa de performance de 20% da distribuição bruta que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizadas por IPCA. Na data que eu gravo aqui com vocês, o Bresco 11 cota na B3 a R$ 109,59, um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,09%, conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10. A cotação chegou lá aos R$ 89,68 em janeiro de 2025. Desde então, buscou uma recuperação considerável no mercado secundário, inclusive chegando lá aos R$ 111,90 e agora repousa aí aos R$ 109,59. A última distribuição do fundo, pessoal, ocorreu agora no dia 13 de junho de 2025, 87 centavos por cota. Segue essa distribuição desde pelo menos junho de 2024, fazendo um yield mensal de 0,8%, anual de 9,53%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em BR-CO11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.123,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação, pessoal, o Bresco 11 ainda se encontra aquém do CDI, reportando no período uma rentabilidade de apenas 12,32%, versus o CDI de 24,58%, o IPCA de 9,54%, o Ibovespa de 15,66% e o IFIX de 11,19%, superando então apenas o IFIX e o IPCA. Então, ponto de atenção também aqui é a rentabilidade do BR-CO11. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que o fundo segue bem tranquilo em relação às suas obrigações, não há dentro dele nenhum saldo de RMG e conta aí com 100% de participação em todos os ativos do portfólio. São 12 propriedades, 472 mil metros quadrados de ABL, um potencial de expansão aqui de 7%, 38% dos contratos atípicos, uma vacância física hoje na casa de 4,5%, prazo médio remanescente da locação aqui de 5%, uma receita estabilizada aí em 161 milhões anual. Em relação às atividades comerciais, pessoal, 3 destaques. O primeiro para o Bresco Contagem em relação às Americanas, a área que será desocupada agora em agosto de 2025, correspondente a 15 mil metros quadrados, 3,4% da ABL do fundo. A gestão comenta que aí tem um potencial já em prospecção comercial, com atual demanda em negociações avançadas e conversas iniciais de aproximadamente 37 mil metros quadrados de ABL. O segundo ponto aqui é o Bresco Canoas, que tem a desocupação lá da Natura, também terá aqui a desocupação da FM Logística a partir de agosto de 2025. Esta área corresponde a 12 mil metros quadrados. Segundo a gestão, o imóvel possui aí o total de 20 mil metros quadrados, como um adicional vago que foi deixado lá pela Natura, e 12 mil metros aqui em relação à FM Logística, e ele segue em negociações avançadas e conversas iniciais para cerca de 50 mil metros quadrados da ABL, uma vez e meia a área vaga e com aviso prévio. Em relação ao Bresco Embu, a MRO possui aí uma previsão de desocupação do imóvel lá em julho de 2025, formando um total aí de 7.400 metros quadrados, um total de 10 mil metros quadrados de pátio, 3,8% da ABL do fundo. Segundo a gestão, o fundo possui demandas em conversas iniciais com prospecção ativa aí por parte do time comercial. Então, por enquanto, para o Bresco 11, não há nada de novo aí no mercado. Ele segue lá na busca de novos inquilinos, mas um estágio um pouco mais avançado aqui para o Bresco Canoas e também para o Bresco Contagem. Em relação à DRE do fundo para maio, ele fez aqui um total de 17 milhões de receitas, subtraídas das despesas de 2 milhões, um lucro caixa de 15 milhões e 739 mil reais, formando aí um rendimento anunciado de 13 milhões e 837 mil reais,
retendo um pouco dos lucros para formar uma reserva de lucro caixa acumulado não distribuído de R$ 1,64 por cota. Em relação aos comentários da gestão, para maio de 2025, a receita total de 17 milhões foi impactada pela primeira vez pela vacância lá do Bresco Canoas, o que também resultou aí em um aumento das despesas com a propriedade. O fundo anunciou 87 centavos por cota em maio de 2025, equivalente a um yield de 9,6% ao ano. A reserva, como comentamos, segue lá na casa de 26 milhões, R$ 1,64 por cota. Em relação aqui à decomposição da receita, ele fez um total de receita imobiliária de R$ 1,02 por cota, subtraídas as despesas, chegando aí a um resultado de R$ 1,07 por cota, dos quais ele distribuiu apenas 87 centavos por cota. Em relação ao yield anualizado, segue lá em 9,6, se considerada esta distribuição de 87 centavos por cota. Em relação à rentabilidade no período, para a rentabilidade do valor da cota ajustada, ele deu R$ 167,40 versus R$ 118,70 no IFIX base 100 desde o IPO e 109,3 em relação ao preço de fechamento da cota do Bresco 11 aí no mercado secundário. Em relação à rentabilidade do fundo em relação a maio de 2025, ele fez um resultado negativo de 2,3% versus a rentabilidade do IFIX, que foi de 1,4%. Então, desde o IPO, o fundo fez aí uma rentabilidade de 67,4%, versus o IFIX, que deu 18,7%. Em relação à liquidez do fundo, 3 milhões de negociações ao dia, segue lá com 120 mil cotistas. Em relação ao patrimônio do fundo, ele tem um total de 1,9 bi em relação ao seu ativo, tem aqui 23 milhões em relação à cessão de créditos através da securitização. A gestão comenta aqui também que no mês de maio foi realizado o pagamento da segunda parcela referente à aquisição do Bresco Osasco e Natura Murici, no valor aproximado de 138 milhões e 500 mil reais, que foi integralmente quitado aí com recursos disponíveis no caixa do fundo. Em relação ao portfólio dele, ele segue aqui com 64% no conceito leste-maio, 36% aqui são para centros de distribuição, 52% das exposições para São Paulo, mas ele tem aqui Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro e também Rio Grande do Sul. Em relação à exposição por setor de atuação, 37% ficam aqui para varejo e e-commerce, 45% para bens de consumo, 8% aqui de operador logístico. Em relação ao rate dos inquilinos, 58% são aqui AAA. Em relação à classificação das propriedades, elas são 88% a mais e 12% na classificação A. A maior exposição por inquilino é aqui a Natura, 19%, seguido do Mercado Livre, da Whirlpool, da GPA, da Magalu, da BRF e também da RB Val Group. Por imóvel, 15% fica lá com o Bresco Bahia, seguido do Bresco Contagem, 13%, da Whirlpool, 12%, do Hub Natura em Itupeva, 12%, o GPA formando aqui 10% e o Bresco Osasco, 9%. Em relação ao perfil de contrato, 62% dele aqui são típicos, 38% atípicos, todos eles indexados aqui ao IPCA. Em relação aos reajustes, 0,7 para junho, 1,4 para julho, 0% deles vencendo aqui em 2025. Em relação ao portfólio do fundo, segue bem tranquilo, o relatório vem melhorando a cada dia, agora expondo aqui em relação aos imóveis, quais são os inquilinos que ocupam os respectivos imóveis. Então, isto eleva a percepção de valor em relação ao fundo, o que é bem tranquilo, porque ele agrega informações aqui ao relatório gerencial e o cotista percebe que o fundo tem melhorado a sua qualidade, principalmente pela melhora do relatório gerencial aqui por parte da gestão, o que é excelente. Em relação aos fatos relevantes, houve aqui um aditivo no contrato de locação da Requite em relação ao imóvel Bresco Itupeva e também o quinto aditivo do contrato de locação do imóvel Natura Murici. Segundo a gestão, este contrato do Natura Murici foi prorrogado aqui por mais 72 meses, com término lá agora em dezembro de 2031. Foi concedido aí um desconto inicial de aproximadamente 50 centavos o metro quadrado, mas ele conta aí com obras a serem realizadas lá no imóvel na casa aí de 100 mil reais. Essas obras que serão custeadas em partes iguais tanto pelo locador quanto pela locatária. E o fundo perde inicialmente 50 centavos o metro quadrado, mas ganha aí um contrato até dezembro de 2031.
Perfeito, pessoal? De Bresco 11 é basicamente isso, o relatório melhorando a cada dia, a gestão seguindo aí na busca de recolocação daqueles 3 ativos de volta ao mercado de locação. Segundo destacado aqui pela gestão, segue já em fases avançadas para o Bresco Contagem e para o Bresco Canoas, só o Bresco Embu ainda num momento mais inicial. Vamos ver então quais são os próximos passos da gestão em relação a este imóvel. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.